Ser que nem Jonas, aleluia. Eu lá, eu falei, oh Deus, aleluia. Quando eu preparava a mensagem, eu queria pegar uma mensagem fácil da palavra do Senhor e buscava ela em dia. Já vinha lá de Porto Velho preparando, aleluia, aonde é vivendo o Evangelho. Deus falou, não é ali, é para pregar onde nada é impossível. Para Deus nada é impossível, aleluia. Eu falei, a minha filha está no hospital, aleluia, e porque eu vou pegar esta palavra, mas para Deus nada é impossível, aleluia. Mesmo que algo da nossa vida não está dando certo, mas Deus tem um plano, aleluia, aleluia. Eu questionava com Deus a minha ida, mas agora eu em casa aqui, pensando o que tinha acontecido, porque eu fui para Porto Velho, aleluia. Um dia a missionária, no primeiro dia, não se lembro se era no primeiro culto ou no segundo, ela disse que eu ia pregar longe e a minha esposa não ia estar junto. E em Porto Velho, todas as vezes que eu preguei, a minha esposa não pôde estar lá. Todas as vezes que era chamado para pregar, a minha esposa não estava. E quando eu cheguei aqui, eu lembrei do que Deus tinha falado, que ia levar e ia pegar, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes Deus leva a gente reclama, mas tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Ana tinha um propósito maior na vida de Ana, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O propósito na vida de Ana era maior. Ela não tinha filhos. Era preciso para que tudo se cumprisse segundo a vontade de Deus. Deus queria que do ventre dela saísse alguém que ia comandar Israel, aleluia. Não tinha rei que comandava senão se fosse ouvir a voz de Deus. E Deus falava com o profeta, e do ventre dela ia sair o profeta Samuel, aleluia. Ela estava chorando, estava atribulada, mas era preciso para que chegasse a cumprir a vontade de Deus na vida dela, aleluia. Ela chorava, aleluia. Os que choram são consolados, aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando o pastor abriu a Bíblia, abriu lá atrás, eu quase falei, pois pensei, vou falar com o Espírito Santo para confirmar a mensagem. Quando o pastor estava lá atrás, eu falei, eu vou falar não, que ele vai ler lá atrás na Bíblia, aleluia. Mas quando ele deu a palavra lá na frente, aleluia, oh glória a Deus é fiel, porque você chora na presença dele e ele te consola, aleluia. Ele derrama bênção na tua vida. Ana chorava, aleluia, e o choro dela foi ouvido, aleluia. Quando ela vai para o templo orar e chorar, aleluia, ela não foi para a sua casa, não foi para a vizinha reclamar dos problemas, ela foi falar diretamente com o Pai, aleluia. E ninguém precisava ouvir, nem o sacerdote precisava saber. Ela foi falar em espírito e só movia os seus lábios, aleluia. Glória a Deus. Tem muitas coisas das nossas vidas que o nosso vizinho precisa saber, aleluia. Nem o pastor precisa saber. Quem precisa é Deus, aleluia. Às vezes deixamos de contar para Deus e queremos contar para quem não vai nos ajudar, aleluia. Quem nos ajuda e nos socorre é Deus. E ela estava ali fazendo a coisa certa, falando com Deus, aleluia. E chorando a sua súplica, derramando. O sacerdote ele lá escorado na cadeirinha dele e começa a reparar, aleluia. Glória a Deus. Começa a ter um julgamento dela. A mulher está embriagada, bebeu vinho forte, bebeu bebida forte, está embriagada, aleluia. Quando às vezes nós começamos a julgar o nosso irmão, sem saber o que ele está passando, aleluia. Só de olhar queremos julgar pela aparência do que está acontecendo na vida dele, mas não chegamos e colocamos o ombro debaixo do braço dele, dizendo, vem cá que eu te ajudo, meu irmão. Vem cá, deixa eu te ajudar. Às vezes queremos julgar, mas estender a mão não queremos, aleluia. Ele chega para ela e diz, aparta de ti o teu vinho. E ela é mansa. É o que o pastor leu, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o reino de Deus. Aleluia. Ela agora responde mansidão para Deus, para ele. Não fala bravo, não reclama do que podia falar, porque o Senhor está me julgando mal. E ela começa a falar do que ela, não do que ela estava pedindo, que era uma mulher atribulada. Ele estava ali falando com Deus, aleluia. E ele fala, vai, que Deus ia fazer a petição que ela estava pedindo, aleluia. Ele não sabia o que ela tinha pedido, aleluia, aleluia. Mas ela teve fé.
Pode olhar na Bíblia que depois que ele falou com ela disse: eu acho graça em teus olhos. E ela saiu e comeu, ela não comia, porque ficava triste. Ela saiu e comeu, e o seu semblante não era mais triste, porque creu na palavra que ele tinha falado para ela, aleluia. Creu na palavra do sacerdote, aleluia. Oh, aleluia, Deus! Fala para nós, Pai, que você está recebendo o teu milagre. Nós não cremos nem em Deus e nem no que o pastor está falando por nós, aleluia. Às vezes é um pouco de fé que está faltando. Às vezes também não é o momento certo da nossa vida. Ana só recebeu quando chegou o momento certo que Deus queria que ela tivesse o filho Samuel, aleluia. Que ela tivesse um profeta, aleluia. E para que saísse um profeta do ventre dela, tinha que acontecer tudo na vida dela. Às vezes as coisas que passamos é Deus nos moldando para uma bênção maior. Às vezes o teu vizinho, o teu irmão, às vezes outro lá de fora do mundo recebe uma bênção e você fala: porque ele recebeu e eu não? Eu tanto tempo eu choro, tanto tempo eu peço e eu não recebo, porque ele sim. É porque Deus preparou algo maior do que o dele para você, aleluia. Que o que Deus tem preparado para você é bem mais maior do que você imagina, aleluia. Quem diria que a Ana, ela ia adivinhar na vida dela que ela ia ser mãe de um profeta, aleluia, de um homem de Deus, aleluia. Mas foi preciso acontecer tudo. Mas depois Deus deu filho para ela. Por que Deus deu filho depois? Porque primeiro ela precisava nascer o profeta. Primeiro ela precisava ser moldada, aleluia, para ser mãe do profeta, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Tem outra mulher também que era estéril. Era estéril, não podia ter filho, né? Aleluia. Mas quando o anjo aparece para Maria, ele dá as boas novas para Maria. A sua prima Isabel está grávida. Está no 6º mês dela, aleluia. A mulher que era chamada de estéril, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alguém pode dizer que o teu problema não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais problema, aleluia. Não tem mais conserto, aleluia. Glória a Deus. Às vezes olhamos e dizemos: o pecado que eu pequei não tem mais solução. O pecado que eu pequei, Deus não me perdoa mais, aleluia. Mas Jesus manda dizer que Ele morreu na cruz por você, na cruz do Calvário, aleluia, para se tornar o possível que era impossível, aleluia. Agora é possível você ser salvo porque Ele morreu na cruz do Calvário para te dar o direito da salvação, para que você possa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador, porque Ele é o dono da vida. Ele tira, Ele dá para quem Ele querer, aleluia. Exaltado é o nome dEle, glorificado é Deus para todos sempre, porque Ele é fiel, aleluia, nas nossas vidas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia, Pai. Ai, que eu mandar, ele comandai, de que eu mandar, ele comandai. Eu já contei várias vezes aqui. Quando eu recebi a minha bênção no ponto de culto, eu não cesso de contar. Em Porto Velho eu contei, aleluia. Tem lá em casa, aleluia, a ressonância que deu problema na minha coluna, em sério, eu não aguentava nem trabalhar na igreja. Mas eu ia para o ponto de culto assim mesmo. Não importava a longura, não importava o outro dia se eu andava arrastando, eu ia. Esse dia eu falei para o pastor lá, reclamei com ele: pastor, não sei porquê, eu fui para receber a bênção para minha filha. Quem acabou recebendo foi eu, aleluia. Quando o pastor Eduardo me chamou os irmãos lá para poder estar orando, eu fui e fiquei mais longe, esperando e pedindo: Jesus, dá uma palavra para minha filha, cura minha filha. Ele olhou para mim e falou: ó, o Espírito Santo manda só apenas dar um abraço, aleluia. Ele não orou, não falou mais nada, ele deu um abraço. Daquele dia em diante até hoje eu pulo
pulo para lá, pulo para cá, eu trabalho, faço tudo e não sinto mais nada, porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia! Glória a Deus! Fala que sim, aleluia. O médico falou que minha esposa perguntou, ele vai parar na cama, na cadeira de roda, ele falou, é daí para pior, aleluia. Mas Deus falou, ainda não é a hora, aleluia. Ainda não é o momento de chegar neste ponto, aleluia. O seu problema ainda não é o momento de você morrer nos teus problemas. O teu problema, Deus é a solução dos teus problemas, aleluia. Desculpa por às vezes eu talvez embaraçar nas minhas palavras, aleluia, porque eu tremo diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é brincadeira, aleluia. A palavra de Deus é sagrada, aleluia, aleluia. Glória a Deus, e Deus é fiel nas nossas vidas, aleluia. Ele tira nós do lamaçal do pecado, aleluia. Ele exalta aquele que é humilhado. Não importa se você está sendo humilhado, aleluia, Ele vai te exaltar, assim como Ele exaltou Ana, aleluia. Ele deu filhos para ela também, aleluia, aleluia, glória a Deus. E o filho que ela teve era Samuel, era o profeta, aleluia. Ela podia chegar para Penina e dizer, agora eu tenho um profeta, mas a Bíblia não diz nada disso, que ela se exaltou, aleluia. Ela apenas glorificou e exaltou o nome do Senhor, aleluia. Ela cantou ao Senhor glorificando a Ele e não se exaltou do que ela recebeu para Penina, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu lembro da mãe Elane quando ela pregava da Penina, que às vezes tem as peninas na nossa vida, aleluia, lá cutucando você, te perturbando, glória a Deus, aleluia. Em Porto Velho eu passei por um caso muito sério também disso, glória a Deus. O irmão de igreja também era um problema sério, aleluia. Nós passamos dificuldade na mão dele, mas Deus nos deu a vitória. Quando a missionária Angélica, numa transmissão dela, nós lá assistindo, ela falou com nós que Deus ia tirar nós de lá, ia ser breve. E não foi 10 dias, nós saímos da casa onde nós estávamos e fomos para a chácara, aleluia. E da onde de lá viemos para cá, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre na tua vida. Não importa onde o missionário está, se ele está em Gibraltar ou você em Porto Velho, se é que Deus vai cumprir na tua vida, aleluia. Às vezes temos pressa que Ele se cumpre. Eu falei, não vai cumprir nada. A missionária falou, não. Quando foi rapidinho, nós já estávamos mudando. Eu falei, já está se cumprindo, aleluia. Glória a Deus, e Deus tirou, aleluia. Deus tirou nós de lá. Vi a hora de perder a comunhão por causa daquilo. Mas falar, Senhor, tem misericórdia, Pai. Aleluia. E quando nós choramos, nós pedimos, Deus nos consola. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Eu não gosto de ser extenso nas minhas pregações, até onde o Espírito Santo mandar eu vou. Eu não vou para frente não. Aleluia. Glória a Deus. É, Deus, aleluia, Jesus, glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, seja dada ao teu santo nome nesta noite, Jesus. Oh Deus, tu és grande, Jesus. É, Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. É, meu Deus, é verdade, Jesus. A morte veio querendo ceifar o seu ministério na terra, mas era para se cumprir a vontade de Deus, aleluia. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. E Ele disse no Apocalipse, eu não lembro, que Ele tem a chave do inferno e da morte em sua mão, aleluia. É Ele que comanda tudo, aleluia. Não adianta outro que Ele comandar as coisas na tua vida. Se Satanás tem se levantado para comandar algo em tua vida, diga para ele que Deus é maior na tua vida. Não adianta ele levantar, porque Deus tem um exército lá no céu pronto a pelejar por você. Só basta você levantar e dar um passo para Jesus e dizer:
dizer: Jesus, me ajuda, porque eu preciso de Ti, aleluia. Deus não vem de encontro conosco sem que nós queira algo de Deus, aleluia. Primeiro temos que levantar e ir de encontro com Jesus, aleluia. O cego, quando estava à beira do caminho, ele quando ouviu Jesus passar, ele clamou a Jesus, aleluia. Jesus simplesmente não chegou perto dele e disse: você quer alguma coisa? Você está sentado. Não, quando ele ouviu passando, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Enquanto uns mandavam ele calar, aí mais ele gritava. Enquanto uns mandam você calar, você clama mais, porque Jesus está ouvindo, mas ele quer saber da sua existência na presença dele. Senhor, nunca mais, Senhor, mas Deus sabe que dá ainda, aleluia. Ele sabe que dá ainda, você aguenta mais um pouco, aleluia, porque ainda a tua bênção não chegou, porque ainda ela é maior do que você deseja, aleluia. Eu orando em casa, Deus me mostrou nós lá na minha chacrinha, minha filha pequena, aleluia. E antes da missionária revelar que nós ia sair da casa, aleluia. Outro dia, eu orando, Deus me mostrou ela uma moça grande. Eu falei: Senhor, agora eu quero ver ela grande, Pai. Eu não aceito ela morrer, Senhor. Eu não aceito o diabo ir lá decretar que está acabado, não. Porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o dono da ressurreição, aleluia. Ainda que esteja morto, o Senhor ressuscitará, Senhor. Mas se cumprirá a tua palavra, Pai. Porque o Senhor é fiel nas nossas vidas, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo Espírito de Deus, aleluia. Oh, Jesus. Eu não sei porque Jesus disse que tem alguém que precisa de conserto, aleluia. Ia parar. Ele disse: não, alguém precisa de salvação, alguém precisa de libertação da sua vida, aleluia. Porque Ele morreu na cruz para nos dar o direito da salvação, para que possamos ser libertos dos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, para que temos também o direito da vida eterna lá no céu, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Quando nós queremos algo de Jesus, quando o filho quer algo da mãe, ele insiste. E às vezes queremos algo de Jesus e queremos até chantagear Deus, aleluia, não queremos insistir. Quando nós queremos algo da nossa mãe, nós insistimos, nós choramos, nós pulamos, até que ela dá. Jesus às vezes gosta de esperar, para ver até onde você é capaz, o seu amor por Ele, porque Ele te ama, porque Ele morreu na cruz. Glória a Deus. Deus, aleluia. aleluia. Ela gostava de ler lá em João, acho que é 3,16, se não me lembro. Porque Deus amou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não consigo falar, minha avó ia direto esse versículo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Minha avó ia direto na igreja, hoje ela está com Deus, aleluia, glória a Deus. Exaltado és o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou caçar aqui para ler, porque eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz não é para nos condenar. Aleluia. Realmente condenamos, Jesus não condena. Aleluia. Jesus perdoa. Deus, é verdade. Aleluia. Quando eles buscavam algo para prender Jesus, para acusar, chegaram com a mulher adulta, aleluia. Jesus tira para o Monte das Oliveiras, ele tinha voltado e estava no templo ensinando. Quando ele chega com a mulher adulta, querendo buscar algo para acusar Jesus, aleluia. Agora nós pega Jesus, a mulher adulta, a lei manda que nós apredejamos. Jesus, Ele é o dono do perdão, prega a paz, prega o perdão agora. Chegaram, insistiram com Jesus: Senhor, o que fazemos dela? Foi pegado no ato de adultério. Insistiram. Jesus se levantou e olhou e disse:
aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, aleluia. Eu não estou dando o direito de você sair pecando de qualquer jeito, porque Deus colocou o anjo da igreja para te corrigir, aleluia. Por isso que ele está na frente da igreja, aleluia. Glória a Deus. É Deus, aleluia. Não nos dá o direito de sair julgando porque você errou, um erro humano. Ninguém atirou a primeira pedra e nem a última. Jesus olha para ela, cadê seus acusadores? Aí eu e o Senhor. Aí Jesus olha para ela, nem eu te condeno, vai e não peques mais, aleluia. Jesus disse, vai e não peques mais. Ele falou, não, vai, não tem problema pecar, não pode não. Ele falou, vai e não peque mais. Ele perdoou, mas ele disse, não peques mais, aleluia. Aleluia, Deus. Cadê você que quer fazer um concerto com Deus, aleluia? Você me direita porque o tempo está passando, aleluia. Não sou insistente, nunca fiz isso em igreja nenhuma, nem em Porto Velho. Não chamo ninguém na frente, nem para orar para a cura, nem para nada. Só se Deus mandar, aleluia. E nunca mandou, aleluia. É Deus, aleluia. Você foi com Deus na tua vida. Ninguém precisa saber dos seus problemas, do que você está passando, somente Jesus, aleluia. É Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, aleluia. Deus tem te dado. Ainda não tem visto o trabalho de Deus em tua vida. É só olhar para trás, aleluia. É Às vezes eu Deus, paro na minha aleluia. vida e começo a olhar para trás, aleluia. E vejo o trabalhar de Deus, o livramento. Livramento aqui, livramento ali, aleluia. Em Porto Velho nós íamos da chácara uma certa noite, aleluia. Quando ia passando fora da BR, escutei só o cantar do pneu do carro. Chegou a subir alto. Travei a moto, quando olha do lado, não dava uns 30 centímetros, um carro branco, parado. Liguei a moto, cabeça baixa, falei, ligado, e saí a moto atrasada, saí, aleluia. Eu não vi o buraco que o carro saía de dentro, mas Deus nos deu o livramento, aleluia. Porque nem ele viu nós que eu entrei na frente, eu estava errado que entrei na frente, mas Deus estava lá cuidando, dizendo, ainda não é hora de vocês morrer, porque tem algo para fazer na terra ainda, aleluia. Glória a Deus. Deus não deixou nós morrer ainda, nenhum que está aqui, porque ainda não é hora de morrer, porque tem algo para fazer na terra ainda. Deus tem um chamado especial na vida de cada um que está aqui. A pandemia passou barrento, aleluia, mas deixou você vivo porque Deus estava cuidando, aleluia. Nós fomos para Porto Velho, andando nos hospitais todinho, mas graças a Deus não peguemos a Covid. Eu não me exalto mas Deus que estava cuidando. Não deixemos de ir para a igreja, ia para a igreja direto, e Deus estava cuidando. É Deus que merece toda a honra e toda a glória, porque é Ele que cuida das nossas vidas, e não nós que merecemos toda a honra, porque é Deus que cuida. Se não for Deus em nossas vidas, já teríamos que perecido nesta terra, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Você que quer uma oração pode vir na frente, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Que é uma oração, aleluia. Que é um milagre de Deus, pode vir. Deus, para Deus nada é impossível, aleluia. Nada, nada, não importa o problema, aleluia. É, Jesus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és poderoso, Deus. Aleluia. Não vou orar, cada um orar por todos de uma vez. Pai, aqui estão teus filhos aqui na frente, ó Deus, Pai. Espírito Santo do Senhor, visite agora cada um, Pai. Tu sabes o que cada um precisa, o que cada um está passando, Pai. Cada necessidade, cada problema, eu não sei, mas Tu sabe, Tu conhece o mais profundo dos corações, ó Pai. Visite agora o ser de cada